Vamos agora analisar um outro movimento interessante, né? Que a gente já viu, já fez análise do movimento retilíneo uniforme, que, recapitulando, velocidade constante, né? Percorre distâncias iguais em tempos iguais e satisfaz a equação horária que a gente viu, né? Mas agora vamos ver um outro tipo de movimento, também retilíneo, né? Que é o movimento retilíneo uniformemente variado, também conhecido como MRUV. Primeira coisa, vamos entender o que é, pelo menos, movimento variado antes, né? O que é movimento variado? Toda vez que eu tiver um movimento em que a velocidade do móvel varia, eu digo então que o movimento é variado. Ou seja, basta ter variação da velocidade, eu digo que o movimento se torna variável. Então, a primeira definição que a gente faz é a definição de uma grandeza que meça isso, que meça essa variação de velocidade com o tempo. E essa grandeza é chamada de aceleração. Então, um movimento variado é um movimento em que o móvel é dotado de aceleração, que a gente define como a variação da velocidade no intervalo de tempo. Então, se o móvel varia sua velocidade no decorrer do tempo, nós dizemos que ele tem uma aceleração. Ok. Agora, vamos entender o que é essa aceleração, né? Eu já falei que é variação de velocidade no decorrer do tempo, mas como que a gente pode expressar isso, né? Observando unidades. Então, olha só. Qual é a unidade de aceleração, né? Se você for ver no sistema internacional, se fizermos análise, a gente vai ter que velocidade, v, v0, ΔV, é sempre metro por segundo. O intervalo de tempo, t, t0, ΔT, é sempre em segundo. Logo, a aceleração vai ser o quê? Metro por segundo ao quadrado. Né? Tudo bem. Essa é a unidade de aceleração no SI. Mas vamos entender o que significa metro por segundo ao quadrado. Se eu, por exemplo, pego para você e digo, me diz o que significa essa velocidade aqui. 2 metros por segundo. Qual o significado dessa unidade? O que essa unidade está dizendo? Né? Porque essa barra é uma barra de divisão mesmo. Isso está me dizendo o seguinte, que se o móvel tem a velocidade de 2 metros por segundo, significa que a cada segundo ele anda 2 metros. Né? Se você lembrar do MRU, se eu digo que esse corpo possui uma velocidade constante de 2 metros por segundo, né? se ele é dotado de MRU, eu digo o seguinte, que a cada segundo ele sempre vai percorrer 2 metros. Por isso que no MRU nós verificamos o quê? Que o corpo sempre vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, em intervalos de tempos iguais. Né? Então tá bom. Velocidade, 2 metros por segundo, a gente interpreta isso como a cada segundo ele anda 2 metros. Um outro exemplo para ficar mais claro. A velocidade limite aqui no Brasil, 80 km por hora em algumas estradas. Significa o quê? Que a cada hora o corpo percorre 80 km e assim por diante, né? Lembrando que toda vez que eu tiver unidade de comprimento sobre unidade de tempo, eu tenho unidade de velocidade. Pois bem, e o que significa então a seguinte aceleração? Por exemplo, 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o significado disso? Né? Qual o significado de um móvel possuir essa aceleração? A gente pode, para analisar isso, fazer uma análise dimensional. Né? A gente pega a fórmula de aceleração e vamos analisar ela dimensionalmente. Então, olha só. Se você analisar a fórmula pelas dimensões, né, a gente faz assim. Dimensão de aceleração, velocidade e tempo. Né? Então, a unidade, na verdade, de aceleração é uma unidade de velocidade sobre unidade de tempo. Vamos colocar logo no SI, para já ficar claro, para já ficar
chegar no nosso objetivo. Então, ó, unidade de aceleração vai ser... Qual a unidade de velocidade que nós usamos no SI? Metro por segundo. Metro por segundo. Sobre... Qual a unidade de tempo que nós usamos no SI? Segundos. Quando a gente resolve essa conta aqui, metro por segundo é que dá metro por segundo ao quadrado. Né? É só fazer uma conta normal, divisão de fração. Aqui eu tenho a fração e aqui eu tenho outra. Segundo sobre 1. Então, lembra a divisão de fração. Mantém a primeira fração, né, metro por segundo, vezes o inverso da segunda fração. 1 sobre segundo. Quando você resolver isso, metro vezes 1 dá metro. Segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Daí apareceu metro por segundo ao quadrado. Ok, então, na verdade, metro por segundo ao quadrado, na verdade é essa conta aqui, ó. Metro por segundo sobre segundo. Então, com isso daqui, a gente pode fazer a análise justamente daquela aceleração que eu dei para vocês. Então, um móvel dotado com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado significa que ele tem 3 metros por segundo sobre segundo. Então isso é o significado da aceleração. E o que é aceleração? Não foi definido como variação de velocidade no decorrer do tempo? Então o móvel com essa aceleração significa o quê? Que a cada segundo o móvel varia sua velocidade de 3 metros por segundo. Então, a cada segundo o móvel varia sua velocidade de 3 metros por segundo. Significa, botar em números para ficar mais fácil, por exemplo, se eu estou com uma velocidade de 20 metros por segundo, agora, estou com essa aceleração, significa que no próximo segundo, qual é a minha velocidade? 23. Significa que no próximo segundo, qual é a minha velocidade? 26. Ou seja, a minha velocidade está variando de 3 em 3 metros por segundo. A cada segundo. Tá? Ok, então essa é a interpretação da aceleração. Variação de velocidade pelo tempo, por isso, daquela unidade, sempre unidade de comprimento, né, sobre unidade de tempo ao quadrado. Toda vez que você verificar isso, você tem uma aceleração. Então, isso que eu falei, um móvel dotado com aceleração, é um movimento variado. E o que significa, então, um movimento retilíneo uniformemente variado? Significa que, naquele movimento, durante todo o tempo do movimento, essa aceleração aqui, essa variação, é sempre a mesma. Né? Ou seja, um móvel dotado de MRUV varia a velocidade a cada segundo sempre do mesmo valor. Porque nos movimentos normais, do dia a dia que a gente tem, que a gente verifica, o que acontece? Ele está com uma aceleração, logo depois tem outra aceleração que vai mudando. Tem uma hora que ele varia a cada segundo 2 metros por segundo, no outro segundo ele varia de 3 metros por segundo. Né? Só que MRUV não, essa variação é sempre a mesma. Então, se essa variação é sempre a mesma, significa que o móvel tem o quê? Aceleração constante. Então, essa é a característica principal de um MRUV. Um móvel dotado de MRUV possui aceleração constante no decorrer do tempo. Então, um corpo que possui aceleração constante, ele tem MRUV. Consequentemente, grandezas aí variam com o tempo, né? A gente sabe que, claro, que se o corpo está em movimento, a posição vai variar com o tempo, né? Num instante ele está num ponto, no outro instante ele está em outro ponto. E mais,
Porque, diferentemente do MRU, o que eu tinha no MRU? Só uma equação horária. Por quê? Lá, só a posição variava com o tempo. Que o MRU, a velocidade é constante. Né? Então, só precisava de uma equação de posição com o tempo. Só que agora não. A posição varia com o tempo. Mas, ó, se tem aceleração, a velocidade também varia com o tempo. Então, eu vou ter que encontrar duas funções horárias. Uma para velocidade e uma para posição. Porque a aceleração não precisa, porque a aceleração não muda. É a mesma. E a primeira equação horária que eu posso encontrar vem da própria definição de aceleração. Eu posso usar a própria definição de aceleração para calcular a primeira equação horária. Porque você tem que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Né? Geralmente, essa é a definição de aceleração média. Só que como nesse movimento a aceleração é constante, eu posso simplesmente chamar de A. Observa. Qual é a consideração que eu vou fazer? Que eu inicio a análise do movimento em t igual a 0. Né? Ou seja, o tempo, o instante inicial é 0. Porque é onde eu vou ligar o cronômetro para começar a estudar o movimento. Então a primeira consideração que eu faço é que o tempo inicial vai ser 0. E aí o que eu faço? Simplesmente eu calculo aqui a velocidade. ΔV, ó, jogo ΔT para cá, vai ficar ΔV é igual a ΔT. Vou abrir aqui, ó. Quem é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. É igual a ΔT. Quem é o ΔT? T final menos tempo inicial. Só que o tempo inicial é 0. Foi a minha consideração. Então ficou só o T. Jogando V0 para o outro lado, eu encontro então que V é igual a V0 mais A vezes o tempo. Então essa é a primeira função horária do MRUV. A função que na verdade vai me dar a velocidade no decorrer do tempo. Se eu conheço a função horária da velocidade, em qualquer instante de tempo eu posso saber a velocidade do móvel. Né? Claro, tendo conhecimento dessas duas grandezas aqui, que é a velocidade inicial e a aceleração. Então, V igual a V0 mais AT. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração, que é uma constante, vezes o tempo.